Ela estava limpando quando ele berrou: "Saia da minha frente, sua inútil." Todos riram, mas ninguém sabia que ela era ex-CEO bilionária investigando ele disfarçada. Lúcia chegou ao prédio da Titanium Corporation quando o sol ainda nem tinha nascido completamente. Era sempre assim, bem cedo, para conseguir limpar os andares executivos antes que os funcionários chegassem. Ela conhecia cada centímetro daqueles corredores, cada mancha no mármore, cada risco nos elevadores dourados. Há 2 anos trabalhava ali, invisível para a maioria das pessoas que circulavam pelos escritórios luxuosos. Naquela manhã, ela estava no 40º andar, limpando a sala de reuniões principal, quando ouviu vozes se aproximando. Era cedo demais para a reunião, mas ela reconheceu imediatamente a voz autoritária de Marcelo Vargas, o CEO da empresa. Lúcia se apressou para terminar o trabalho e sair dali, mas não deu tempo. "O que essa mulher está fazendo aqui?" A voz de Marcelo cortou o ar como uma lâmina. Ele entrou na sala seguido por 3 homens de terno impecável, claramente investidores importantes. "Eu não disse para limpar essa sala ontem à noite?" Lúcia se virou segurando o pano de limpeza nas mãos. "Bom dia, Sr. Vargas. Estou apenas terminando a limpeza. Posso sair agora se..." "Claro que pode sair." Marcelo interrompeu com rispidez. "Aliás, não. Espere aí." Ele se virou para os investidores com um sorriso cínico. "Senhores, vejam só o tipo de funcionário que temos que aturar neste país. Gente sem educação, sem noção de horário." Um dos investidores, um homem japonês de aparência respeitosa, franziu o senho. Ele não parecia confortável com a situação. "Senhor Vargas, talvez possamos..." Não, Hiroshi." Marcelo balançou a mão desdenhosamente. "Vocês precisam entender como funciona aqui. Essa gente não tem disciplina. Olha só para ela, nem consegue limpar direito." Lúcia sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Ela sabia exatamente o que estava fazendo ali e não era apenas limpar chão. Nos últimos 2 anos, tinha coletado informações suficientes para derrubar aquele homem arrogante. Mas ainda não era a hora. "Com licença, Sr. Vargas," ela disse calmamente. "Vou retirar meus materiais e sair." "Retirar?" Marcelo deu uma gargalhada seca. "Olha a educação da criatura. Fala como se fosse gente importante." Ele se virou para os investidores. "Vocês acreditam? Essa aí provavelmente nem terminou o ensino fundamental." Hiroshi, o investidor japonês, olhava para Lúcia com algo que parecia respeito. Em japonês ele murmurou: "Esta falta de dignidade é inaceitável." "O que foi, Hiroshi?" Marcelo perguntou, fingindo não entender. "Nada. Apenas observando." Hiroshi respondeu em português, mas seus olhos continuaram fixos em Lúcia. Marcelo se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal. "Sabe de uma coisa? Você está demitida. Agora mesmo. Não aguento mais essa sua cara de coitadinha circulando pelos meus escritórios." "Senhor Vargas," Lúcia manteve a voz firme. "Eu preciso deste emprego." "Precisava." Ele corrigiu com crueldade. "Deveria ter pensado nisso antes de aparecer aqui na minha reunião mais importante do ano. Pega suas tranqueiras e sai da minha empresa. Imediatamente." Os outros investidores se moveram desconfortavelmente. Era evidente que aquela demonstração de poder os incomodava. Hiroshi especialmente parecia perturbado, sussurrando algo em japonês que soava como desaprovação. "Por favor, Sr. Vargas," Lúcia insistiu, e havia algo em sua voz que Hiroshi captou imediatamente. "Eu sempre fui pontual, sempre cumpri minhas obrigações. Se eu fiz algo errado..." "Errado?" Marcelo explodiu. "Tudo em você é errado. Sua presença aqui é errada. Você não passa de lixo, entendeu? Lixo que eu estou jogando fora agora mesmo." A sala ficou em silêncio total. Até os investidores pareciam chocados com a crueldade das palavras. Lúcia abaixou a cabeça, mas seus olhos brilharam de uma forma que apenas Hiroshi pareceu notar. "Segurança!" Marcelo gritou, apertando um botão no interfone. "Venham retirar esta mulher daqui e comuniquem ao RH que ela está demitida por justa causa." 2 seguranças entraram na sala rapidamente. Lúcia juntou seus materiais de limpeza com dignidade, sem pressa, sem desespero. Era como se estivesse representando um papel que conhecia muito bem. "Espere", disse Hiroshi subitamente em português. "Sr. Vargas, isso não é necessário.
A senhora pode terminar seu trabalho. Hiroshi, por favor. Marcelo riu com desdém. Vocês japoneses são muito educados, mas aqui no Brasil a gente resolve as coisas de forma mais direta. Essa mulher não serve para trabalhar na minha empresa. Lúcia olhou diretamente para Hiroshi. Por um segundo, algo passou entre eles. Uma conexão, um entendimento silencioso. Hiroshi viu algo nos olhos dela que o intrigou profundamente. Desculpe o transtorno, senhores, Lúcia disse, fazendo uma leve reverência para os investidores. Desejo sucesso nos negócios de vocês. Marcelo deu outra gargalhada cruel. Olha só, agora virou diplomata. Segurança, tirem ela daqui antes que eu perca a paciência de vez. Enquanto era escoltada para fora, Lúcia ouviu Hiroshi dizer em japonês: um homem que não respeita os trabalhadores não merece respeito. No elevador, descendo para o térreo, Lúcia sorriu pela primeira vez naquela manhã. Não era um sorriso de derrota. Era o sorriso de alguém que acabara de colocar a última peça de um quebra-cabeças muito complexo no lugar certo. Quando chegou ao estacionamento, longe dos olhares curiosos, ela tirou o celular do bolso. Discou um número que conhecia de cor. Isabela? Sou eu. Sim, aconteceu exatamente como planejamos. Sua voz não tinha mais nada da humildade forçada de minutos atrás. Ele caiu direitinho na armadilha. Melhor ainda, fez isso na frente dos investidores japoneses. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu: perfeito. Os documentos estão prontos? Todos. 2 anos de investigação, gravações, provas documentais de tudo. Sonegação, corrupção, contratos fraudulentos. Lúcia olhou para o prédio imponente da Titanium Corporation. Amanhã começamos o contra-ataque. Você tem certeza de que quer fazer isso? Não há volta depois que começarmos. Lúcia pensou nas palavras cruéis de Marcelo, na humilhação que ele havia imposto a ela na frente daqueles homens. Mas, principalmente, ela pensou em todas as outras pessoas que ele havia destruído ao longo dos anos. Ele acabou de cometer o maior erro da vida dele, Isabela. Me chamou de lixo na frente de investidores internacionais. Ela sorriu novamente, mas agora era um sorriso que prometia justiça. Amanhã, o país inteiro vai saber quem realmente é o lixo nessa história. Desligou o telefone e caminhou em direção ao carro. Não era a velha Brasília enferrujada que os funcionários da Titanium estavam acostumados a ver no estacionamento dos terceirizados. Era um BMW preto, discreto, mas elegante. Enquanto dirigia, Lúcia pensou em como seria a cara de Marcelo quando descobrisse a verdade. Quando soubesse que a faxineira ignorante era, na verdade, Lúcia Montenegro, ex-CEO da maior empresa de auditoria do país, formada em administração pela melhor universidade, com pós-graduação no exterior e que havia perdido tudo por causa das armadilhas dele anos atrás. A vingança havia sido cuidadosamente planejada. 2 anos se infiltrando como funcionária da limpeza, coletando provas, gravando conversas, fotografando documentos. Tudo legal, tudo documentado, tudo pronto para explodir na cara dele. O telefone tocou. Era Hiroshi. Senhora, ele disse em português cuidadoso. Poderia me conceder alguns minutos de seu tempo? Lúcia sorriu. O investidor japonês era mais observador do que Marcelo imaginava. Claro, Sr. Tanaka. Onde gostaria de conversar? Em algum lugar longe da Titanium Corporation? Tenho a impressão de que temos muito o que discutir sobre o verdadeiro caráter do Sr. Vargas. Tenho mesmo, Lúcia respondeu. E creio que o senhor ficará muito interessado no que tenho para mostrar. A tempestade estava apenas começando. O café estava quase vazio naquela hora da tarde. Lúcia escolheu uma mesa no canto, longe de ouvidos curiosos, e esperou. Hiroshi chegou pontualmente, como ela esperava de um empresário japonês. Ele se sentou em frente a ela, estudando seu rosto com atenção. A senhora não é uma simples faxineira, não é? Hiroshi perguntou diretamente em português, com aquele sotaque cuidadoso de quem aprendeu o idioma na idade adulta. Lúcia sorriu pela primeira vez de forma genuína em 2 anos. O que te fez perceber? A forma como falou conosco, a postura e principalmente a maneira como reagiu às ofensas. Hiroshi se inclinou ligeiramente para a frente. Uma pessoa sem educação teria gritado ou chorado. A senhora manteve a dignidade de quem já enfrentou situações muito piores.
Muito observador. Lúcia abriu a bolsa e retirou uma pasta. Hiroshi Tanaka, diretor da Tanaka Industries, especializada em tecnologia sustentável. Está no Brasil procurando parceiros para expandir seus negócios na América Latina. Hiroshi arqueou as sobrancelhas. A senhora pesquisou sobre mim. Pesquisei sobre todos os investidores que estariam naquela reunião hoje. Lúcia abriu a pasta e mostrou algumas fotos. Inclusive descobri algumas coisas interessantes sobre seu possível parceiro brasileiro. As fotos mostravam Marcelo em reuniões secretas, documentos sendo trocados, dinheiro mudando de mãos. Hiroshi examinou cada imagem com crescente incredulidade. Isso não pode ser verdade, ele murmurou em japonês. Depois repetiu em português. Estas evidências, de onde vieram? De 2 anos de investigação meticulosa. Lúcia se recostou na cadeira. Meu nome verdadeiro é Lúcia Montenegro. Já ouviu falar? O rosto de Hiroshi se transformou completamente. Montenegro Auditoria, a empresa que foi fechada no escândalo, que foi destruída por uma conspiração orquestrada por Marcelo Vargas e seus comparsas. A voz de Lúcia endureceu. Ele forjou documentos, subornou testemunhas, manipulou a mídia. Tudo para me tirar do caminho e roubar meus clientes. Hiroshi olhava para ela como se estivesse vendo um fantasma. Mas a senhora desapareceu. Todos pensaram que havia fugido do país. Desapareci mesmo. Tive que reconstruir minha vida do zero. Lúcia tocou na pasta com documentos. Perdi tudo. Empresa, casa, carro, amigos, reputação. Fiquei com apenas a roupa do corpo e uma sede insaciável de justiça. E decidiu se vingar trabalhando como faxineira na empresa dele? Decidi coletar provas trabalhando como faxineira na empresa dele. Lúcia corrigiu. Vingança é coisa de amador. Eu quero justiça. E para ter justiça preciso de evidências irrefutáveis. Hiroshi folheou mais documentos na pasta. Cada página revelava uma nova ilegalidade, uma nova fraude. Isso é impressionante e aterrorizante. Marcelo Vargas construiu um império baseado em mentiras, corrupção e destruição de vidas alheias. Lúcia apontou para uma das fotografias. Esta aqui mostra ele recebendo propina de um cartel de construção civil. Esta outra falsificando documentos ambientais. E esta mostra ele roubando minha tecnologia. Hiroshi completou, reconhecendo documentos da própria empresa nas mãos de Marcelo. Exato. Ele planejava roubar seus projetos assim que vocês assinassem o contrato de parceria. Lúcia virou mais algumas páginas. Tenho gravações dele explicando exatamente como pretendia fazer isso. Hiroshi ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a magnitude do que estava descobrindo. Quando finalmente falou, foi em japonês. Esta desonra não pode continuar impune. Meus pensamentos exatamente, Lúcia respondeu. A senhora fala japonês? Falo 6 idiomas. Você esquece que eu comandava uma empresa internacional antes de Marcelo destruir minha vida. Lúcia fechou a pasta. A questão agora é, o que pretende fazer com essas informações? Hiroshi pensou cuidadosamente antes de responder. Em minha cultura, existe um conceito chamado jiri. Significa obrigação moral, dever de retribuir uma injustiça. O que o Sr. Vargas fez hoje foi mais que crueldade. Foi desonra. E eu tenho jiri com a senhora. Não posso permitir que tamanha injustiça passe despercebida. Hiroshi se inclinou para a frente. Como posso ajudá-la? Lúcia sorriu. Era exatamente a reação que esperava. Preciso que cancele qualquer negócio com a Titanium Corporation. E preciso que seus contatos empresariais saibam do verdadeiro caráter de Marcelo Vargas. Isso é tudo? Por enquanto. Lúcia guardou os documentos. O resto do plano já está em movimento. Amanhã, a mídia receberá um dossiê completo sobre as atividades ilegais da Titanium Corporation. A Receita Federal receberá evidências de sonegação. O Ministério Público receberá provas de corrupção. A senhora documentou tudo isso sozinha? Não sozinha. Tenho uma parceira, a advogada Isabela Correia. Ela é especialista em crimes empresariais e estava comigo na Montenegro Auditoria antes do escândalo. Lúcia pegou o celular. Aliás, ela deve estar finalizando os últimos detalhes agora. Hiroshi balançou a cabeça em admiração. 2 anos de planejamento.
2 anos de humilhação diária, ouvindo piadas sobre minha inteligência sendo tratada como invisível. A voz de Lúcia tremeu levemente. Você não imagina o que é fingir ser burra quando você tem 2 mestrados? Fingir não entender conversas em inglês quando você é fluente? Aceitar ser tratada como lixo quando você sabe que é melhor que todos eles? Por que não agiu antes? Porque precisava de evidências suficientes para garantir que ele nunca mais pudesse fazer isso com ninguém. Lúcia olhou pela janela do café, observando o movimento da rua. Uma acusação sem provas seria apenas a palavra de uma ex-empresária falida contra um CEO bilionário. Mas um dossiê com 2 anos de documentação é irrefutável. Hiroshi completou. Exato. O telefone de Lúcia tocou. Era Isabela. Lúcia, como foi a reunião com o japonês? Perfeita. Hiroshi está conosco. Lúcia olhou para ele que acenou confirmando. E os preparativos? Todos finalizados. O material sai amanhã às 6 da manhã para todos os veículos de comunicação simultaneamente. Às 8, a Receita Federal recebe o dossiê fiscal. Às 10, o Ministério Público recebe as evidências criminais. E o plano B? Também pronto. Caso ele tente usar os contatos na mídia para abafar o escândalo, temos o material reserva indo direto para os jornais internacionais. Lúcia desligou e olhou para Hiroshi. Amanhã vai ser um dia muito interessante para Marcelo Vargas. E para a senhora também. Está preparada para voltar a ser Lúcia Montenegro publicamente? Pela primeira vez em 2 anos, Lúcia se permitiu sonhar com o futuro. Mais que preparada. É hora de mostrar que a faxineira ignorante, na verdade, é a mulher que vai derrubar o império dele. Hiroshi sorriu e estendeu a mão. Será uma honra ser parte dessa justiça. Eles apertaram as mãos, selando uma aliança que mudaria não apenas suas vidas, mas todo o cenário empresarial do país. Uma última pergunta, Hiroshi disse enquanto se preparava para sair. Por que me contou tudo isso? Como sabia que eu não iria direto para o Marcelo? Lúcia sorriu misteriosamente. Porque pesquisei sua vida também, Hiroshi Tanaka. E descobri que você perdeu a empresa da família há 15 anos por causa de um golpe muito parecido com o que Marcelo aplicou em mim. A diferença é que você reconstruiu sua vida com honestidade. Hiroshi ficou em silêncio, tocado pela lembrança dolorosa. Pessoas que já sofreram injustiça reconhecem outras vítimas, Lúcia continuou. E mais importante, elas entendem a importância da justiça. Quando Hiroshi saiu do café, Lúcia permaneceu sentada por mais alguns minutos, organizando os pensamentos. Em menos de 24 horas, Marcelo Vargas descobriria que havia subestimado completamente a mulher que chamou de lixo. E o Brasil inteiro descobriria quem realmente era o lixo nessa história. Lúcia voltou para casa em silêncio, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo, enquanto o sol se punha no horizonte. O apartamento pequeno que alugava no bairro Operário era bem diferente da mansão que um dia chamara de lar. 2 cômodos simples, móveis básicos. Uma vida que ninguém imaginaria ter pertencido a uma das empresas mais respeitadas do país. Ela abriu a porta, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto. No fundo do guarda-roupa, embaixo de uma pilha de roupas de trabalho, estava a caixa que não abria há meses. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela a trouxe para a sala. Dentro estavam as lembranças de uma vida que Marcelo havia destruído. Diplomas emoldurados da universidade, certificações internacionais, fotos da antiga equipe da Montenegro Auditoria. E no fundo, a foto que mais doía. Ela ao lado dos 50 funcionários que perderam o emprego quando a empresa foi fechada. Desculpa, gente, ela murmurou, passando o dedo sobre os rostos sorridentes na fotografia. Desculpa por não ter conseguido proteger vocês. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Isabela. Lu, você está bem? Sua voz estava estranha quando conversamos mais cedo. Estou processando tudo. Lúcia se sentou no chão, rodeada pelas memórias. Sabe, Isa, tem dias que eu me pergunto se vale a pena, se toda essa dor, toda essa humilhação, realmente vai compensar. Lúcia Montenegro. Isabela elevou a voz do outro lado da linha. Você não pode desistir agora, não depois de tudo que passamos. Eu sei. É que... Lúcia olhou para uma das fotos, onde aparecia recebendo um prêmio de empresária do ano.
Olha onde eu estava e olha onde estou. Tem hora que parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Você está vivendo a vida que o Marcelo te forçou a viver. Isabela corrigiu com firmeza. Mas amanhã, você volta a ser quem sempre foi. A mulher mais brilhante que eu conheço. Lúcia fechou os olhos, lembrando-se do dia em que tudo desmoronou. Fazia exatamente 8 anos, 3 meses e 12 dias. Ela lembrava de cada detalhe porque tinha sido o pior dia da sua vida. Isa, você lembra como tudo aconteceu? Como se fosse ontem. Você estava na reunião com os investidores alemães quando a Polícia Federal chegou. Eu vi os carros parando na frente do prédio e soube que era o fim, Lúcia sussurrou. Mandados de busca e apreensão, acusações de fraude fiscal, documentos forjados que eu nunca tinha visto na vida. Documentos que o Marcelo plantou no seu sistema. Isabela completou com raiva. Ele tinha acesso como seu parceiro comercial. Parceiro? Lúcia riu amargamente. Eu confiei nele. Achei que ele queria genuinamente trabalhar conosco. Na verdade, ele estava planejando nos destruir desde o primeiro dia. A memória veio como uma punhalada. Marcelo chegando ao escritório dela com aquele sorriso falso, se oferecendo para ajudar com a expansão internacional. Ela, ingênua, havia dado acesso completo aos sistemas da empresa. Ele havia plantado evidências falsas durante meses, preparando meticulosamente a destruição da Montenegro Auditoria. 50 famílias perderam o sustento por causa da minha burrice, Lúcia disse, a voz embargada. Funcionários que confiaram em mim, que acreditaram no meu sonho. Não foi burrice, Lu, foi bondade. Você sempre acreditou no melhor das pessoas. E onde isso me levou? A limpar o chão da empresa que ele construiu em cima das ruínas da minha. Isabela ficou em silêncio por um momento. Posso te contar uma coisa que nunca contei. O quê? Lembra do Roberto, nosso contador-chefe? Claro, ele tinha 3 filhos pequenos. Ele me procurou semana passada. Está trabalhando como motorista de aplicativo. A voz de Isabela tremeu. Sabe o que ele me disse? Que não guarda mágoa de você. Que sabe que você foi enganada também. Lúcia começou a chorar. Eram lágrimas que havia segurado por anos. Lágrimas de culpa, vergonha e saudade da vida que tinha antes. Ele disse mais uma coisa, Isabela continuou. Disse que se você um dia decidisse recomeçar, ele voltaria a trabalhar com você de olhos fechados, porque confia no seu caráter. Como pode confiar depois de tudo que aconteceu? Porque ele sabe, assim como eu sei, que você não é responsável pela maldade dos outros. Você é responsável apenas pelas suas próprias ações. E suas ações sempre foram honoráveis. Lúcia limpou as lágrimas e olhou novamente para a foto da equipe. Por isso que eu preciso fazer isso, Isa. Não é só por mim. É por eles também. Por todas as pessoas que o Marcelo destruiu. Ele destruiu outras pessoas? Muitas. Nos últimos 2 anos, limpando os escritórios dele, eu ouvi conversas, vi documentos. Ele tem um padrão. Identifica empresas menores que estão crescendo, se aproxima como parceiro e depois as destrói por dentro para ficar com os clientes. Isabela ficou em silêncio, absorvendo a informação. A Montenegro Auditoria não foi a primeira, Isa. E se não o pararmos, não vai ser a última. Nesse momento, Lúcia ouviu a campainha tocar. Ela olhou pelo olho mágico e viu Hiroshi parado do lado de fora segurando uma sacola de comida japonesa. Isa, o Hiroshi está aqui. Te ligo depois. Ela abriu a porta, surpresa. Hiroshi, como conseguiu meu endereço? Desculpe a intrusão, ele disse em português, fazendo uma leve reverência. Pensei que a senhora poderia estar com fome e pensei que talvez quisesse conversar mais. Lúcia o convidou para entrar. Hiroshi olhou ao redor do apartamento simples, notando os diplomas espalhados no chão, as fotos da antiga empresa. A senhora estava lembrando do passado, ele observou, tentando entender como cheguei até aqui. Hiroshi se sentou no chão ao lado dela, algo incomum para um empresário japonês, mas que mostrava seu respeito pela situação. Posso contar minha história? Lúcia acenou que sim. 15 anos atrás, eu tinha uma empresa familiar no Japão. Meu avô havia construído um negócio de tecnologia sustentável que era nossa vida inteira. 3ª geração da família trabalhando juntos. Ele pausou, organizando os pensamentos. Um empresário americano se aproximou, querendo fazer parceria.
Assim como o Marcelo fez com a senhora. Ele tinha conexões internacionais. Prometeu expandir nossos negócios para o mundo todo. E o que aconteceu? Ele roubou nossas patentes, registrou a tecnologia em nome dele nos Estados Unidos e depois nos processou dizendo que nós é que estávamos copiando dele. A voz de Hiroshi tremeu ligeiramente. Perdemos tudo. A empresa, a casa da família, a reputação. Meu avô morreu de desgosto 6 meses depois. Lúcia tocou no braço dele. Hiroshi, eu sinto muito. Eu tive que recomeçar do zero. Trabalhei em fábrica, juntei dinheiro, estudei à noite, aprendi inglês e português sozinho. Levei 10 anos para reconstruir uma nova empresa. E por isso você entendeu minha situação tão rapidamente. Pessoas que sofreram traição reconhecem outras vítimas, ele disse em japonês. Depois traduziu. O coração ferido conhece outro coração ferido. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, compartilhando a dor de quem teve os sonhos destruídos por pessoas sem escrúpulos. Hiroshi, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. E por que decidiu me ajudar? Você poderia simplesmente cancelar os negócios com o Marcelo e ir embora. Hiroshi olhou para as fotos espalhadas no chão. Porque vi nos seus olhos a mesma dor que eu carregava. E porque acredito que às vezes o universo nos dá a chance de transformar nossa dor em justiça para outros. Você não tem medo de se envolver nisso? Marcelo é poderoso, tem conexões. Tenho medo, Hiroshi admitiu. Mas tenho mais medo de deixar passar a oportunidade de impedir que ele destrua outras vidas como destruiu a sua e a minha. Lúcia sentiu uma onda de gratidão e determinação. Então vamos fazer isso direito. Não só derrubar o Marcelo, mas reconstruir algo melhor no lugar. Como assim? Quando eu recuperar o que é meu por direito, quando provar que ele construiu o império dele roubando e destruindo outros, eu vou usar esses recursos para ajudar as pessoas que ele prejudicou. Lúcia olhou para a foto da antiga equipe. Vou dar emprego de volta para meus funcionários. Vou ajudar outras empresas que foram vítimas dele. Hiroshi sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Isso é muito nobre. Não é nobreza, é responsabilidade. Lúcia juntou as fotos e documentos. Marcelo me chamou de lixo hoje. Mas lixo é quem destrói vidas inocentes. Lixo é quem constrói fortuna em cima do sofrimento dos outros. O telefone tocou. Era Isabela novamente. Lu, liga a televisão no canal de notícias. Rápido! Lúcia correu para ligar a TV. Na tela, uma repórter estava falando sobre investigações de corrupção empresarial. E em outras notícias, fontes do Ministério Público confirmam que uma grande operação contra fraudes fiscais será deflagrada amanhã cedo, envolvendo algumas das maiores empresas do país. Hiroshi e Lúcia se entreolharam. Começou. Ela sussurrou. Não. Hiroshi corrigiu. Isso vai terminar. Amanhã a justiça finalmente será feita. Lúcia olhou uma última vez para a foto da antiga equipe, depois guardou tudo na caixa. Era hora de deixar o passado descansar e construir um futuro melhor. Marcelo Vargas, ela disse para a TV, como se ele pudesse ouvi-la. Você me chamou de lixo pela última vez na vida. Amanhã, o país inteiro vai descobrir quem realmente merece estar na lixeira da história. A tempestade estava prestes a começar, e desta vez, ela seria a vendaval. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, mas, para Lúcia, nunca havia sido tão claro. Ela acordou antes das 5 da manhã, tomou um banho demorado e, pela primeira vez em 2 anos, abriu o outro lado do guarda-roupa. Ali estavam as roupas que não usava desde a queda. Ternos elegantes, sapatos de couro italiano, acessórios que um dia fizeram parte da sua identidade como empresária de sucesso. Escolheu um conjunto azul marinho, discreto, mas elegante. Quando se olhou no espelho, viu Lúcia Montenegro pela primeira vez em muito tempo. Não mais a faxineira humilhada, mas a mulher que havia construído um império com as próprias mãos. O telefone tocou às 6 em ponto. Era Isabela. Bom dia, futura CEO. Isabela disse com um sorriso na voz. Ainda não chegamos lá. Lúcia respondeu ajustando o blazer. Como estão os preparativos? Perfeitos. Os jornalistas receberam o material às 5h30. Às 8, sai a primeira reportagem. Às 9, a Receita Federal deflagra a operação. Às 10, o Ministério Público anuncia as acusações formais. Lúcia respirou fundo.
E se algo der errado? Se ele conseguir usar as conexões dele para abafar o escândalo? Por isso preparamos o plano B. Se a mídia nacional hesitar, os jornais internacionais já têm tudo traduzido e pronto para publicar. O Hiroshi ajudou com contatos na imprensa japonesa e americana. Hiroshi fez isso? Ele passou a noite acordado traduzindo documentos e enviando para jornalistas internacionais. Disse que era uma questão de honra pessoal. Lúcia sentiu uma onda de gratidão. Era reconfortante saber que não estava sozinha nessa batalha. Isa, preciso te contar uma coisa que descobri ontem à noite. O quê? Pesquisei mais sobre as vítimas do Marcelo. Encontrei pelo menos 12 empresas menores que ele destruiu nos últimos 10 anos, usando sempre a mesma estratégia. Isabela ficou em silêncio por um momento. 12 empresas? Isso deve ser centenas de famílias destruídas. Exato. E todas achando que foram elas que falharam, que não foram competentes o suficiente. A voz de Lúcia endureceu. Ele é um predador sistemático, Isa. E hoje, o predador vira presa. Às 7 da manhã, Lúcia estava no escritório de Isabela. O local havia se transformado numa central de operações, com computadores ligados, documentos organizados e uma tensão no ar que poderia ser cortada com uma faca. Lu, quero apresentar alguém, Isabela disse, apontando para um homem de meia-idade que estava organizando papéis numa mesa. Este é o Roberto. Lúcia arregalou os olhos. Roberto? Nosso antigo contador? O homem se virou e sorriu timidamente. Oi, Lúcia. Faz tempo. Ela correu e o abraçou com força. Roberto, Isa não me disse que você estava aqui. A Isabela me procurou ontem à noite. Contou sobre o plano. Ele gesticulou para os documentos. Trouxe algumas coisas que podem interessar. Que tipo de coisas? Roberto abriu uma pasta. Nos últimos anos, dirigindo o aplicativo, eu pego muitos executivos da Titanium Corporation. E executivos bêbados falam demais. Lúcia olhou para os documentos que ele havia trazido. Eram anotações meticulosas, datas, nomes, conversas que ele havia ouvido durante as corridas. Isso aqui é ouro puro, ela murmurou, lendo as anotações. Nomes de políticos que receberam propina, valores exatos, datas de reuniões secretas. Eu sempre suspeitei que o que aconteceu com nossa empresa não tinha sido acidente, Roberto explicou. Então comecei a prestar atenção no que eles falavam no meu carro. 2 anos coletando informações. Isabela sorriu. Por isso que te chamei. Não somos apenas nós 3 nessa luta. Somos todos que foram prejudicados pelo Marcelo. O computador fez um som de notificação. Era um alerta do Google para o nome Titanium Corporation. Saiu a primeira reportagem. Isabela anunciou, abrindo o link. A manchete fazia Lúcia tremer de emoção. Escândalo na Titanium. Documentos revelam esquema de corrupção e sonegação milionária. Meu Deus. Roberto sussurrou, lendo por cima do ombro dela. Eles não pouparam detalhes. A reportagem era devastadora. Fotos de documentos, gravações de áudio, um dossiê completo que expunha não apenas os crimes financeiros, mas também a forma cruel como Marcelo tratava funcionários e destruía concorrentes. O telefone de Lúcia tocou. Era Hiroshi. Lúcia, a senhora está vendo as notícias? Acabamos de ler a primeira reportagem. Tem mais. A TV japonesa acabou de transmitir uma reportagem especial sobre empresários brasileiros que enganam investidores internacionais. O nome do Marcelo está sendo divulgado no Japão inteiro. Lúcia sorriu pela primeira vez em horas. E como ele está reagindo? Tentando fazer controle de danos. Já ligou para 3 emissoras tentando parar as reportagens. Mas é tarde demais. A internet explodiu com a história. Isabela mostrou o celular para Lúcia. As redes sociais estavam fervilhando. Titanium Gate já estava entre os assuntos mais comentados do país. As pessoas estão indignadas, Isabela comentou, lendo os comentários. Especialmente com a parte sobre como ele humilhava funcionários. Roberto se aproximou com outro documento. Lúcia, precisa ver isso. Acabei de lembrar de uma conversa que ouvi no mês passado. O que foi? 2 diretores da Titanium falando sobre uma aquisição que estava sendo planejada. Uma empresa de tecnologia que desenvolveu um aplicativo revolucionário para a educação. Lúcia leu as anotações rapidamente.
Ele estava planejando fazer a mesma coisa conosco, se aproximar como parceiro e depois destruir por dentro. Exato. E o pior, a empresa é dirigida por uma jovem de 25 anos, filha única que sustenta a mãe doente. A indignação de Lúcia atingiu um novo patamar. Quer dizer que enquanto fingiu que estava interessado em parcerias internacionais, ele já estava planejando sua próxima vítima? Não apenas planejando. A reunião estava marcada para hoje à tarde. Lúcia olhou para Isabela. Temos que impedir isso. Como? A operação da Receita Federal só acontece às 9. Ligando para ela agora, avisando sobre o caráter real do Marcelo. Lúcia já estava discando. Alô? Posso falar com Marina Santos, da Tech Edu Solutions? A conversa durou 15 minutos. Do outro lado da linha, Marina ficou inicialmente desconfiada, depois chocada e finalmente agradecida. Ela cancelou a reunião. Lúcia anunciou. E mais. Ela tem documentos que podem ser úteis para nosso processo. Contratos preliminares que mostram exatamente como Marcelo planejava enganá-la. Às 8h30, o telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, advogados oferecendo ajuda, ex-funcionários da Titanium querendo prestar depoimento. Virou um efeito dominó. Roberto observou. As pessoas estão perdendo o medo de falar contra ele. Às 9 em ponto, eles assistiram pela televisão à operação limpeza chegando à Titanium Corporation. Dezenas de agentes da Receita Federal entraram no prédio carregando computadores, documentos, arquivos inteiros. Imagina a cara do Marcelo agora, Isabela disse com satisfação. Às 9h15, o telefone de Lúcia tocou com um número que ela reconheceu imediatamente. Era da Titanium Corporation. Alô? Ela atendeu colocando no viva voz para todos ouvirem. Lúcia, sou eu, Marcelo. A voz dele estava irreconhecível, desesperada, quase chorosa. Por favor, preciso falar com você. Senhor Vargas. Lúcia respondeu com formalidade gelada. O que posso fazer pelo senhor? Você sabe muito bem o que pode fazer. Para com isso, cancela essa perseguição. Perseguição? De que o senhor está falando? Não se faça de idiota. Sei que foi você que armou isso tudo. Lúcia olhou para Roberto e Isabela, que estavam tentando conter o riso. Senhor Vargas, ontem o senhor me disse que eu não passava de lixo. Uma pessoa ignorante que nem terminou o ensino fundamental. Como eu poderia ter capacidade para armar alguma coisa contra um empresário bilionário como o senhor? O silêncio do outro lado foi longo e pesado. Lúcia, ontem eu estava nervoso com a reunião. Não era nada pessoal. Não era pessoal me chamar de lixo na frente de investidores internacionais? Não era pessoal me demitir por justa causa sem motivo? Eu posso te reempregar, posso até te promover, te dar um cargo melhor. Lúcia riu, e foi um som que gelou o sangue de Marcelo. Senhor Vargas, o senhor realmente acha que eu quero trabalhar para o senhor depois de ontem? Então o que você quer? Dinheiro? Posso te dar dinheiro? O que eu quero? Lúcia disse lentamente, é justiça. Para mim e para todas as pessoas que o senhor destruiu ao longo dos anos. Que pessoas? Do que você está falando? Montenegro Auditoria. Lembra? A empresa que o senhor destruiu 8 anos atrás para roubar nossos clientes? O silêncio foi tão longo que Lúcia achou que ele havia desligado. Lúcia Montenegro. Ele finalmente sussurrou. Você é a Lúcia Montenegro? A mesma que o senhor arruinou. A mesma que perdeu tudo por causa das suas mentiras. A mesma que passou 2 anos limpando o seu chão para coletar evidências do seu verdadeiro caráter. Mas você desapareceu. Todo mundo pensou que eu tinha fugido do país. Na verdade, eu estava bem aqui, planejando este momento. Marcelo começou a gaguejar. Lúcia, por favor, podemos conversar. Podemos chegar num acordo. O único acordo que me interessa, Lúcia disse com voz firme, é o senhor pagar por tudo que fez. Não só comigo, mas com todas as suas vítimas. Que vítimas? 12 empresas destruídas, senhor Vargas. Centenas de famílias prejudicadas. Anos de sofrimento causados pela sua ganância. Ela desligou o telefone. Roberto e Isabela a aplaudiram. Isso foi épico, Roberto disse sorrindo. Ainda não acabou, Lúcia respondeu olhando pela janela. Agora vem a parte mais importante. Reconstruir o que ele destruiu.
O telefone tocou novamente. Desta vez era Hiroshi. Lúcia, precisa vir para cá urgentemente. Onde? Na frente da Titanium Corporation. Tem algo que a senhora precisa ver pessoalmente. Quando eles chegaram ao local, encontraram uma multidão. Ex-funcionários da empresa, pessoas que haviam sido prejudicadas por Marcelo, jornalistas, curiosos. E no meio de todos, Hiroshi segurava uma placa em japonês. O que está escrito? Lúcia perguntou. A injustiça de um afeta a dignidade de todos. Ele traduziu. É um provérbio japonês. Lúcia olhou para a multidão, para o prédio da Titanium cercado pela Polícia Federal, para os jornalistas transmitindo ao vivo a queda do império de Marcelo Vargas. Conseguimos, ela sussurrou para Isabela. Realmente conseguimos. Não, Isabela corrigiu sorrindo. Nós apenas começamos. Agora vem a parte mais importante. Construir algo melhor no lugar do que ele destruiu. A guerra estava ganha. Agora começava a reconstrução. A notícia se espalhou como fogo. Em poucas horas, a hashtag Ace Justiça para Lucia estava entre os assuntos mais comentados do país. As redes sociais fervilhavam com mensagens de apoio, relatos de outras pessoas que haviam sido vítimas de abusos no ambiente de trabalho e uma indignação coletiva que surpreendeu até mesmo Lúcia. Olha isso, Isabela mostrou o celular para ela. Mais de 200.000 pessoas compartilharam a reportagem. E olha os comentários. Lúcia leu algumas mensagens que a emocionaram profundamente. Minha mãe trabalha como faxineira há 20 anos e já sofreu humilhações parecidas. Obrigada por mostrar que nossa dignidade vale mais que dinheiro. Eu perdi meu emprego numa empresa que foi adquirida por um grupo maior. Agora entendo que pode ter sido o mesmo golpe. Essa mulher é um exemplo de coragem. 2 anos planejando justiça enquanto aguentava a humilhação. Roberto se aproximou com uma expressão preocupada. Gente, vocês precisam ver isso. O Marcelo está convocando uma coletiva de imprensa. Eles ligaram a televisão no canal de notícias. Marcelo Vargas apareceu na tela, visivelmente abalado, cercado por advogados. O homem arrogante da manhã anterior havia desaparecido, substituído por alguém que parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Senhoras e senhores da imprensa, ele começou com voz trêmula. Estou aqui para esclarecer as falsas acusações que estão sendo feitas contra mim e minha empresa. Falsas acusações? Roberto murmurou indignado. As alegações de irregularidades fiscais são baseadas em documentos tirados de contexto e interpretações maliciosas de procedimentos empresariais normais. Marcelo continuou, tentando recuperar a arrogância habitual. Um jornalista levantou a mão. Senhor Vargas, como explica as gravações onde o senhor humilha funcionários e fala sobre destruir empresas concorrentes? Marcelo hesitou. Essas gravações foram obtidas ilegalmente e editadas para distorcer o contexto das conversas. E quanto à Montenegro Auditoria? Outro jornalista perguntou. A empresa que fechou há 8 anos após denúncias que agora parecem ter sido forjadas? A Montenegro Auditoria fechou por incompetência da própria administração. Eu não tenho nada a ver com isso. Lúcia levantou do sofá. Acabou. Não vou deixar ele continuar mentindo. Lúcia, espera. Isabela tentou segurá-la. Deixa ele se enforcar sozinho. Não, ele está chamando minha empresa de incompetente na televisão nacional. Chegou a hora dele saber com quem está mexendo de verdade. Antes que alguém pudesse impedi-la, Lúcia já estava discando para a emissora de TV. Alô? Aqui é Lúcia Montenegro, a ex-CEO da Montenegro Auditoria. Gostaria de fazer um direito de resposta ao vivo. 10 minutos depois, o âncora do telejornal anunciou. Temos agora ao telefone a senhora Lúcia Montenegro, que gostaria de responder às declarações do senhor Marcelo Vargas. Obrigada pela oportunidade, Lúcia disse com a voz firme. Senhor Vargas, já que o senhor está aí, gostaria de perguntar, o senhor se lembra de mim? Marcelo empalideceu visivelmente. Ele sabia que estava sendo gravado ao vivo e que qualquer palavra poderia piorar ainda mais sua situação. Eu não sei do que a senhora está falando. Não sabe? Lúcia riu de forma que gelou o sangue de todos que estavam assistindo. Ontem de manhã o senhor me chamou de lixo na frente de investidores japoneses. Disse que eu não passava de uma faxineira ignorante. Lembra agora? O estúdio ficou em silêncio absoluto.
Marcelo olhava para as câmeras como um animal acuado. Senhora Montenegro, eu posso explicar. Pode explicar como plantou documentos falsos no meu sistema para destruir minha empresa? Pode explicar como subornou testemunhas? Pode explicar como arruinou a vida de 50 famílias só para roubar nossos clientes? Isso são apenas alegações. Alegações? A voz de Lúcia subiu um tom. Senhor Vargas, eu passei 2 anos trabalhando como faxineira na sua empresa. 2 anos coletando provas do seu verdadeiro caráter. Cada conversa que o senhor teve sobre destruir concorrentes, cada propina que pagou, cada vida que arruinou por ganância, eu documentei tudo. Marcelo começou a suar visivelmente. Seus advogados sussurravam urgentemente em seus ouvidos. Por que fez isso? Um jornalista perguntou para Lúcia. Porque justiça não é vingança, é responsabilidade. Quando descobri que ele havia destruído pelo menos 12 outras empresas usando o mesmo método que usou comigo, percebi que não podia ficar calada. 12 outras empresas? O âncora repetiu surpreso. Sim, todas pequenas ou médias empresas que estavam crescendo e incomodando os negócios dele. Ele tinha um padrão. Se aproximava como parceiro, ganhava acesso aos sistemas, plantava evidências falsas e depois ficava com os clientes quando elas quebravam. Marcelo tentou interromper. Isso é calúnia. Eu vou processar. Processue à vontade, Sr. Vargas. Tenho documentos, gravações, testemunhas. Tenho até os nomes dos políticos que o senhor subornava para facilitar suas operações fraudulentas. A bomba havia explodido. O estúdio eruiu em excitação. Jornalistas começaram a fazer perguntas simultaneamente. Marcelo tentou se levantar, mas seus advogados o forçaram a permanecer sentado. Uma última pergunta, Sr. Vargas, Lúcia disse, com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer grito. O senhor se lembra do que disse ontem quando me demitiu? Disse que eu era lixo. Agora eu pergunto, quem aqui realmente merece estar na lixeira? Marcelo não conseguiu responder. Simplesmente se levantou e saiu do estúdio, seguido pelos advogados. Senhora Montenegro, o âncora disse. A senhora planeja retomar seus negócios? Vou fazer mais que isso, Lúcia respondeu. Vou criar uma empresa que vai ajudar todas as vítimas do Sr. Vargas a se reconstruírem. E vou me certificar de que predadores como ele nunca mais consigam destruir sonhos alheios impunemente. Quando ela desligou, o apartamento explodiu em comemoração. Roberto e Isabela a abraçaram, Hiroshi aplaudiu. Isso foi incrível, Roberto disse. Você acabou de destruir ele na televisão nacional. Não destruí. Apenas mostrei quem ele realmente é. Lúcia corrigiu. A destruição ele fez com ele mesmo. O telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, advogados oferecendo ajuda, empresários se solidarizando. Mas a ligação mais importante veio 1 hora depois. Senhora Montenegro, aqui é Marina Santos da Tech Edu Solutions. A senhora me ligou hoje de manhã sobre o Marcelo Vargas. Oi, Marina. Como está? Chocada. Eu estava mesmo prestes a entregar minha empresa nas mãos dele. Se a senhora não tivesse me avisado, a voz dela tremeu. Ele teria destruído tudo que construí. Ainda bem que conseguimos impedir. Senhora Montenegro, posso fazer uma proposta? Claro. Que tal formarmos uma aliança? Minha empresa de tecnologia educacional, sua experiência em auditoria e talvez outros empresários que foram vítimas dele? Podemos criar algo muito maior que qualquer coisa que o Marcelo já imaginou. Lúcia olhou para Roberto, Isabela e Hiroshi, que estavam ouvindo a conversa. Todos acenaram positivamente. Marina, adoraria conversar sobre isso. Que tal nos encontrarmos amanhã? Perfeito. E senhora Montenegro? Sim? Obrigada. A senhora salvou meus sonhos e os de todos os funcionários que dependem da minha empresa. Quando Lúcia desligou, Hiroshi se aproximou com o celular na mão. Lúcia, precisa ver isso. Era uma live no Instagram que já tinha mais de 100.000 pessoas assistindo. Uma jovem empresária estava contando sua história. Gente, eu preciso dividir isso com vocês. Há 3 anos, minha empresa de cosméticos naturais estava crescendo muito rápido. Apareceu um parceiro querendo me ajudar a expandir. Era o Marcelo Vargas.
Graças a Deus minha intuição me fez recusar a proposta, mas agora, vendo essa história da Lúcia Montenegro, eu entendo que escapei por pouco de ter minha vida destruída. Os comentários da live eram uma enxurrada de apoio. Lúcia Montenegro é um exemplo para todas nós. Mulher guerreira que não se dobrou. 2 anos planejando justiça, isso é determinação. Ninguém merece ser chamado de lixo no trabalho. Isabela mostrou outro vídeo. Olha isso aqui. É um ex-funcionário da Titanium contando como era trabalhar lá. O homem no vídeo estava visivelmente emocionado. Eu trabalhava na Titanium há 5 anos. Vocês não imaginam o clima de terror que era aquele lugar. O Marcelo humilhava funcionários publicamente, demitia pessoas por qualquer bobagem, criava um ambiente tóxico. Hoje, vendo a coragem da dona Lúcia, eu entendo que também fui vítima de abuso psicológico. Roberto bateu palmas. Virou um movimento, Lúcia. As pessoas estão perdendo o medo de falar. E isso é apenas o começo. Ela respondeu, olhando pela janela. Amanhã começamos a reconstruir tudo o que ele destruiu. O telefone tocou mais uma vez. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Senhora Montenegro? Aqui fala Carlos Silva, ex-diretor financeiro da Titanium Corporation. Oi, Carlos. O que posso fazer por você? Na verdade, é o que eu posso fazer pela senhora. Acabei de ser demitido, junto com mais 20 executivos. O Marcelo está tentando colocar a culpa em todos nós. Sinto muito. Não precisa sentir. Na verdade, estou aliviado. Trabalhar para aquele homem estava me matando por dentro. Ele pausou. Senhora Montenegro, eu tenho informações que podem interessar a sua investigação. Contas em paraísos fiscais, operações de lavagem de dinheiro, subornos que nem a Receita Federal descobriu ainda. Lúcia olhou para Isabela, que fazia sinais positivos. Carlos, gostaria de conversar pessoalmente? Adoraria. E senhora Montenegro? Sim. Obrigado. Por ter a coragem que nós não tivemos. Por mostrar que é possível lutar contra a injustiça e ganhar. Quando ela desligou, Lúcia se sentou no sofá, finalmente permitindo-se sentir o peso do que havia acontecido. Não acredito que conseguimos, ela murmurou. Não apenas conseguimos. Hiroshi disse em japonês, depois traduziu. Nós iniciamos uma revolução. Uma revolução da dignidade no ambiente de trabalho. Roberto levantou uma xícara de café. Um brinde. A mulher que provou que faxineira também pode ser CEO. Não, Lúcia corrigiu sorrindo. Um brinde à justiça. E a prova de que quando nos unimos contra a injustiça, somos invencíveis. Eles brindaram, mas Lúcia sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Agora ela precisava reconstruir não apenas sua própria vida, mas as vidas de todas as pessoas que Marcelo havia prejudicado. A tempestade havia passado. Agora era hora de florescer. 3 semanas depois da exposição nacional, Lúcia estava diante do prédio da Titanium Corporation como nova proprietária. O que antes parecia um templo intocável de poder, agora tinha placas de "Vende-se" e funcionários saindo carregando caixas com seus pertences. A queda havia sido mais rápida e brutal do que ela jamais imaginou. Senhora Montenegro, o advogado da massa falida se aproximou com os documentos finais. A transferência está completa. A empresa é oficialmente sua por 1/10 do valor que valia há 1 mês. Lúcia assinou os papéis com mãos firmes. Ao seu lado, Hiroshi observava tudo com a satisfação silenciosa de quem viu a justiça sendo feita. Como se sente? Ele perguntou em japonês. Depois traduziu. Como se sente ao recuperar o que nunca deveria ter perdido? Estranha, Lúcia admitiu. Durante 2 anos sonhei com este momento, mas agora que chegou, ela olhou para o prédio. Agora só consigo pensar nas pessoas que foram prejudicadas. Isabela se aproximou com uma pasta. Falando nisso, tenho novidades sobre os ex-funcionários da Montenegro Auditoria. Conseguiu encontrar todos? 47 dos 50. 3 se mudaram para o exterior. Isabela sorriu. E todos querem voltar a trabalhar com você. Lúcia sentiu os olhos marejarem. Todos? Mesmo depois de tudo que aconteceu? Lúcia, eles nunca te culparam. Eles sabiam que você também foi vítima. Roberto apareceu carregando caixas com os arquivos pessoais de Marcelo. Aliás, tenho uma surpresa para você.
Eles entraram no elevador que Lúcia havia limpado tantas vezes. Desta vez, ela apertou o botão do 40º andar como proprietária. Quando as portas se abriram, ela não conseguiu conter a emoção. Ali estavam todos eles. 47 rostos familiares, pessoas que havia considerado família, funcionários que perderam o emprego por causa da sua destruição orquestrada por Marcelo. Eles aplaudiram quando ela entrou e muitos choravam. «Chefe», disse Carla, a antiga coordenadora de projetos. «Bem-vinda de volta». Lúcia não conseguiu falar. Simplesmente abraçou cada um deles, pedindo desculpas que eles não aceitaram, agradecendo uma lealdade que não achava merecer. «Vocês não entendem», ela finalmente conseguiu dizer. «Eu falhei com vocês. Deixei que aquele homem destruísse nossos sonhos». «Não, chefe», Fernando, o antigo supervisor de auditoria, se pronunciou. «Você foi enganada como todos nós. Mas você fez algo que nenhum de nós teve coragem de fazer. Lutou para provar a verdade. E agora», Carla completou, «vamos reconstruir tudo. Juntos. Como sempre deveria ter sido». O momento foi interrompido pela chegada do segurança. «Senhora Montenegro, tem alguém aqui que gostaria de falar com a senhora. Diz que é urgente». «Quem é?» «Marcelo Vargas». O silêncio na sala foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para Lúcia, esperando sua reação. «Ele está aqui?» ela perguntou incrédula. «No térreo. Pediu para subir, mas achei melhor perguntar primeiro». Lúcia olhou para Hiroshi, que acenou compreensivamente. «Deixe ele subir. É hora de fecharmos este capítulo de uma vez por todas». 10 minutos depois, o elevador se abriu e Marcelo Vargas saiu. Mas não era o mesmo homem arrogante de semanas atrás. Estava mais magro, abatido, vestindo roupas simples. Parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. «Lúcia», ele disse, e sua voz estava completamente diferente. Não havia mais arrogância, apenas cansaço e algo que parecia arrependimento genuíno. «Marcelo». Ela se manteve firme, mas não hostil. «O que você quer?» Ele olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas cujas vidas ele havia ajudado a destruir. Muitos o encaravam com raiva mal contida, outros com puro desprezo. Eu vim pedir perdão». A frase pegou todos de surpresa. Roberto deu um passo à frente, protetor. «Perdão? Depois de tudo que você fez?» Marcelo baixou a cabeça. «Eu sei que não mereço. Sei que não posso desfazer o que fiz. Mas eu precisava dizer pessoalmente que eu entendo agora». «Entende o quê?» Lúcia perguntou, genuinamente curiosa. «O que é perder tudo?» Ele olhou para ela com olhos vermelhos. «Minha esposa me deixou. Meus filhos não falam mais comigo. Perdi a casa, os carros, as contas bancárias foram bloqueadas. Estou morando num quarto alugado, sobrevivendo com a ajuda de um primo». Hiroshi murmurou algo em japonês que soou como desaprovação. «E sabe o que é pior?» Marcelo continuou. «É descobrir que as pessoas que eu achava que eram meus amigos só estavam interessadas no meu dinheiro. Quando perdi tudo, elas desapareceram». «Bem-vindo ao mundo real», Carla disse com frieza. Marcelo acenou, aceitando a crítica. «Vocês têm todo o direito de me odiar, mas eu precisava dizer que durante essas semanas morando como uma pessoa comum, trabalhando em biscates para comer, eu finalmente entendi o que fiz com vocês». «E o que foi que você fez?» Lúcia perguntou, querendo ouvir dele próprio. «Eu destruí sonhos, destruí famílias, destruí pessoas boas que só queriam trabalhar honestamente e construir algo melhor para seus filhos». Sua voz tremeu. «Eu transformei minha ganância em uma máquina de destruir vidas». Fernando cruzou os braços. «E agora que você perdeu tudo, veio aqui esperando nossa pena?» «Não», Marcelo respondeu firmemente. «Não vim esperando pena, vim oferecendo meu trabalho». «Trabalho?» Roberto riu amargamente. «Que tipo de trabalho?» «Qualquer trabalho que vocês me derem. Limpeza, arquivo, o que precisarem». Ele olhou diretamente para Lúcia. «Eu aprendi nos últimos dias que trabalho honesto tem dignidade. E eu preciso começar a reparar o que fiz». A sala ficou em silêncio total. Era impossível saber se ele estava sendo sincero ou se era apenas mais uma manipulação. «Marcelo», Lúcia disse finalmente,
Você destruiu minha vida durante 8 anos. Humilhou pessoas boas, arruinou sonhos, causou sofrimento a centenas de famílias. Eu sei. Você me chamou de lixo na frente de pessoas que eu respeitava. Eu sei. E eu estava errado. Completamente errado. Lúcia caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Todos esperaram em silêncio sua decisão. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Ela finalmente disse, se virando para encará-lo. Não. Quando eu perdi tudo, eu usei essa dor para me tornar uma pessoa melhor. Quando você perdeu tudo, veio aqui esperando que eu resolvesse seus problemas. Marcelo engoliu seco. Você tem razão. Eu não sei mais como ser uma pessoa decente. Então aprenda. A resposta de Lúcia surpreendeu a todos. Não aqui, não trabalhando para mim. Mas aprenda. Vá ajudar pessoas que realmente precisam. Trabalhe em ONGs, em asilos, em creches. Use sua experiência empresarial para ajudar pequenos negócios que estão começando. Você está me dando uma chance? Estou te dando um conselho. A chance você tem que conquistar com suas próprias ações. Lúcia se aproximou dele. E se um dia, daqui a anos, você provar que realmente mudou, que realmente está dedicando sua vida a reparar o mal que fez, talvez possamos conversar sobre perdão. Marcelo assentiu, visivelmente emocionado. Obrigado. Eu vou tentar ser digno dessa oportunidade. Não é uma oportunidade que eu estou te dando, Lúcia corrigiu. É uma oportunidade que a vida está te dando. Não desperdice. Quando Marcelo saiu, o clima na sala mudou completamente. Era como se um peso tivesse sido removido dos ombros de todos. Chefe, Fernando se aproximou. Você realmente acha que ele pode mudar? Não sei, Lúcia admitiu. Mas sei que guardar ódio só machuca quem guarda. Nossa missão não é punir eternamente, é construir algo melhor. Isabela se aproximou com mais documentos. Falando nisso, temos uma proposta interessante. Lembra da Marina, da Tech Edu Solutions? Claro. Ela quer formar uma aliança com outras empresas que foram vítimas de predadores como o Marcelo. Uma espécie de rede de proteção mútua. Hiroshi se animou. Em japonês chamamos isso de Kyūdō-tai, comunidade colaborativa. É uma ideia excelente. Quantas empresas já manifestaram interesse? Lúcia perguntou. 15 até agora. E tem mais. Um grupo de advogados especializados em crimes empresariais quer criar um departamento jurídico gratuito para pequenas empresas se protegerem de golpes como o que você sofreu. Lúcia sentiu uma onda de emoção. O que havia começado como uma busca por justiça pessoal estava se transformando em um movimento nacional. E tem mais, Roberto acrescentou sorrindo. A Procuradoria-Geral da República quer te convidar para liderar uma força-tarefa contra crimes empresariais. Eles querem usar seu caso como modelo para investigar outros predadores. Isso significa que vamos impedir que outros Marcelos destruam outras empresas, Carla observou. Exato, Lúcia respondeu. E significa que a Montenegro Auditoria não vai apenas voltar. Vai voltar melhor, mais forte e com um propósito maior. Hiroshi se aproximou dela. Lúcia, posso fazer uma observação pessoal? Claro. Quando te conheci, você era uma faxineira humilhada buscando vingança. Hoje, você é uma líder inspirando mudanças. Isso é mais impressionante que qualquer recuperação financeira. Lúcia olhou ao redor, vendo os rostos esperançosos da sua antiga equipe, agora reunida novamente. Vendo Isabela organizando documentos para ajudar outras vítimas. Vendo Roberto com energia renovada para reconstruir. Sabem o que é mais incrível? Ela disse. 8 anos atrás, quando perdi tudo, eu achei que minha vida tinha acabado. Hoje percebo que ela estava apenas começando. O telefone tocou. Era Marina Santos. Lúcia, você viu as notícias? Que notícias? Sua história inspirou um movimento internacional. Empresários de outros países estão criando redes de proteção similares. Tem gente no Canadá, na Alemanha, no Japão. Hiroshi sorriu orgulhoso. No Japão também? Especialmente no Japão, Marina riu. Hiroshi, seu depoimento sobre honra empresarial viralizou lá. Você virou símbolo de integridade. Lúcia olhou para Hiroshi, que ficou visivelmente emocionado. Isso significa, ela disse lentamente, que nossa dor se transformou em esperança para pessoas do mundo inteiro. Exato, Isabela confirmou. Vocês não apenas se vingaram do Marcelo.
Vocês mudaram o mundo. Quando o dia terminou e todos foram embora, Lúcia ficou sozinha na sala de reuniões, onde tudo havia começado. A mesma sala onde havia sido humilhada, onde foi chamada de lixo, onde sua dignidade foi pisoteada. Agora, era dona daquela sala. Mais que isso, havia transformado aquele lugar de humilhação em um centro de esperança e justiça. O telefone tocou uma última vez. Era um número desconhecido. Senhora Montenegro, aqui fala Ana Paula, sou faxineira numa empresa em Brasília. Vi sua história na televisão e queria agradecer. Agradecer por quê, Ana Paula? Por mostrar que a gente também tem dignidade. Que independente do trabalho que fazemos, merecemos respeito. Sua voz tremeu. Ontem meu chefe me tratou mal, me humilhou na frente de todos. Mas em vez de aceitar calada, eu lembrei da sua história e falei para ele que isso não era certo. Lúcia sentiu lágrimas nos olhos. E o que aconteceu? Ele me pediu desculpas. Na frente de todo mundo. Disse que estava errado e que ia mudar a forma de tratar os funcionários. Ana Paula, você foi muito corajosa. Não, senhora. Você que foi corajosa. Eu só segui seu exemplo. Quando Ana Paula desligou, Lúcia entendeu que havia cumprido uma missão maior que qualquer vingança pessoal. Havia dado voz aos invisíveis, dignidade aos humilhados, esperança aos que achavam que não tinham poder para lutar. Olhou pela janela da sala de reuniões, vendo a cidade se iluminar na noite que chegava. Amanhã seria o primeiro dia da nova Montenegro Auditoria. Mas mais importante, seria o primeiro dia de um mundo onde pessoas como Ana Paula sabiam que mereciam respeito. A faxineira havia se tornado CEO. Mas a CEO havia se tornado algo muito maior. Um símbolo de que dignidade não se negocia e que justiça, quando finalmente chega, transforma muito mais que uma vida individual. Transforma o mundo. 6 meses depois, Lúcia estava no palco do maior auditório empresarial do país. Diante de 3.000 pessoas, entre empresários, estudantes, trabalhadores e jornalistas, ela se preparava para contar sua história completa pela primeira vez. O evento Dignidade no Trabalho, uma revolução necessária, havia esgotado os ingressos em 2 horas. Há exatos 8 meses, ela começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Eu estava de joelhos limpando o chão de uma sala de reunião, quando um homem entrou e disse que eu não passava de lixo. O público murmurou. Alguns já conheciam a história, outros estavam ouvindo pela primeira vez. Hoje, quero falar sobre como essa humilhação se transformou na maior lição da minha vida. E como ela pode transformar a vida de vocês também. Nos primeiros bancos, estavam pessoas especiais. Hiroshi, que havia se tornado não apenas sócio, mas um irmão de luta. Isabela, agora coordenadora nacional da Rede de Proteção Empresarial. Roberto e toda a equipe da nova Montenegro Auditoria. Marina Santos e dezenas de outros empresários que se uniram ao movimento. Vocês sabem como a história começou. Lúcia continuou. Mas eu quero contar como ela está terminando. Porque o final desta história não sou eu virando CEO novamente. O final são as milhares de pessoas que encontraram coragem para defender sua dignidade. Ela apontou para o telão, onde apareceram rostos de pessoas comuns. Faxineiras, porteiros, balconistas, operários. Esta é Ana Paula, faxineira em Brasília, que aprendeu a exigir respeito no trabalho. Este é João, porteiro em Salvador, que denunciou assédio moral do síndico. Esta é Maria, que trabalha num supermercado em Fortaleza e criou um grupo para proteger outros funcionários. A cada foto que aparecia, a emoção no auditório crescia. E vocês sabem qual foi a mudança mais surpreendente de todas? Lúcia fez uma pausa dramática. A transformação de Marcelo Vargas. Um murmúrio correu pelo auditório. Muitos não sabiam o que havia acontecido com o ex-CEO. Nos últimos 6 meses, Marcelo trabalhou voluntariamente em 3 ONGs diferentes. Ensinou administração gratuita para microempreendedores. Ajudou 22 pequenas empresas a se organizarem financeiramente. E ontem, o telão mostrou uma imagem que chocou a todos. Marcelo, vestindo roupas simples, distribuindo marmitas para pessoas em situação de rua. Ontem ele me procurou com uma proposta.
quer usar toda a sua experiência empresarial para criar um instituto que proteja pequenos negócios de golpes, como o que ele próprio aplicava. A plateia ficou em silêncio absoluto. Eu disse não. O auditório explodiu em murmúrios confusos. Disse não porque a redenção não funciona assim. Não é eu que preciso perdoar o Marcelo. São as centenas de pessoas que ele prejudicou. São as famílias que perderam o sustento. São os sonhos que foram destruídos. Lúcia respirou fundo. Mas sabe o que eu disse para ele? Disse, continue fazendo o bem. Continue ajudando quem precisa. E quando todas as pessoas que você machucou sentirem que você realmente mudou, aí sim poderemos falar sobre perdão. Uma mulher na plateia se levantou. E ele aceitou? Ele chorou. Lúcia respondeu simplesmente. Chorou como eu chorei tantas vezes. E disse que ia dedicar o resto da vida a merecer uma segunda chance. Hiroshi se levantou do banco. Posso falar algo? Lúcia acenou que sim. Em japonês, Hiroshi disse subindo ao palco. Existe uma palavra, Ikigai. Significa razão de viver. Durante anos procurei meu Ikigai depois de perder tudo. Encontrei quando conheci Lúcia e percebi que podíamos transformar dor em esperança. Ele se virou para a plateia. Cada um de vocês tem um Ikigai. Uma razão para acordar todos os dias e fazer o mundo um pouco melhor. A história de Lúcia nos ensina que às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para encontrar nossa montanha mais alta. A plateia aplaudiu emocionada. Roberto também se levantou. Posso contar algo que vocês não sabem? Lúcia o olhou curiosa. Quando a Montenegro Auditoria foi destruída há 8 anos, eu não perdi apenas o emprego. Eu perdi a fé na humanidade. Sua voz tremeu. Trabalhei como motorista de aplicativo, mas por dentro estava destruído, até reencontrar a Lúcia e ver que ela não havia desistido. Ele olhou para ela com carinho. A lição que aprendi não foi sobre justiça ou vingança. Foi sobre perseverança. Foi sobre nunca desistir de ser uma pessoa boa, mesmo quando o mundo é cruel com você. Marina Santos se juntou a eles no palco. E eu aprendi que quando pessoas boas se unem, elas são mais fortes que qualquer predador. Ela gesticulou para a plateia. Hoje temos uma rede de proteção com mais de 200 empresas em 12 países. Temos advogados voluntários, psicólogos que ajudam vítimas de assédio e uma comunidade que se apoia mutuamente. Lúcia voltou ao microfone principal. Mas a lição mais importante não é sobre empresas ou dinheiro. É sobre dignidade humana. O telão mostrou uma nova imagem. Ela mesma, 8 meses antes, vestida como faxineira. Durante 2 anos eu limpei chão de joelhos. E sabe o que descobri? Que não importa qual seja seu trabalho, você merece respeito. Não importa quanto dinheiro você tem valor. Não importa quantas vezes caiu, você pode se levantar. As lágrimas começaram a correr pelo auditório. Cada pessoa nesta plateia já foi subestimada por alguém. Já foi chamada de incapaz, de pequena, de insignificante. Eu estou aqui para dizer... Eles estavam errados. Ela apontou para a plateia. Vocês não são pequenos. Vocês são gigantes adormecidos. E quando os gigantes acordam, eles movem montanhas. Uma estudante na plateia se levantou. Lúcia, qual conselho você daria para quem está passando por injustiça agora? Documente tudo. Procure ajuda. Não aceitem calados. Lúcia fez uma pausa. Mas principalmente... Nunca deixem que a crueldade dos outros transforme vocês em pessoas cruéis também. E se a justiça demorar? Outro jovem perguntou. A justiça às vezes demora, mas sempre chega. Nem sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisa ser. Hiroshi voltou ao microfone. No Japão, plantamos árvores que só darão frutos depois de 100 anos. Fazemos isso não para nós, mas para nossos netos. A justiça é assim. Às vezes a plantamos para as próximas gerações. O evento estava chegando ao fim, mas Lúcia tinha uma última surpresa. Antes de encerrar, quero apresentar alguém especial. As luzes se acenderam numa seção específica da plateia, revelando Ana Paula, a faxineira de Brasília que havia ligado para agradecer meses atrás. Ana Paula veio aqui de ônibus, viajou 16 horas para estar presente. Ela representa milhões de trabalhadores que encontraram coragem para exigir dignidade. Ana Paula, tímida, acenou para a plateia que a aplaudiu de pé. Ana Paula, quer dizer algo?
A mulher pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu só queria falar para todo mundo que está passando por humilhação no trabalho. Vocês não estão sozinhos. E vocês valem muito mais do que qualquer pessoa cruel consegue enxergar. O auditório explodiu em aplausos. Lúcia voltou ao centro do palco para as palavras finais. Há 8 meses um homem me chamou de lixo. Hoje, esse mesmo homem trabalha ajudando pessoas carentes porque aprendeu que dignidade não se negocia. Ela olhou para cada seção da plateia. Há 8 meses, eu era uma faxineira invisível. Hoje sou CEO de uma empresa que ajuda outras empresas a crescerem com ética. Pausa. Há 8 meses, eu achava que minha história havia terminado. Hoje sei que ela está apenas começando. O telão mostrou a frase final. Dignidade não tem preço, respeito não se mendiga. Justiça sempre chega. Esta não é apenas minha história, Lúcia concluiu. Esta é a história de todos nós que escolhemos ser melhores que nossas piores experiências. De todos que transformaram dor em sabedoria, humilhação em força e injustiça em revolução. Ela sorriu para a plateia, que estava completamente silenciosa. Nunca deixem ninguém dizer que vocês são pequenos, porque pessoas pequenas não mudam o mundo. E vocês nasceram para mudar o mundo. A plateia se levantou numa ovação que durou 5 minutos. Pessoas choravam, se abraçavam, se olhavam com nova esperança. Quando as luzes se acenderam completamente, Lúcia desceu do palco e foi abraçada por centenas de pessoas. Cada abraço continha uma história, uma dor curada, uma esperança renovada. 6 horas depois, quando o auditório finalmente esvaziou, Lúcia ficou sozinha no palco por alguns minutos. Olhou para as cadeiras vazias onde tantas vidas haviam sido tocadas. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Lúcia, aqui é Marcelo. Ela respirou fundo. Oi, Marcelo. Eu assisti sua palestra pela internet. Queria dizer que você me deu mais que uma segunda chance. Você me deu uma razão para viver. Como assim? Hoje ajudei uma senhora de 70 anos que estava perdendo a casa porque foi enganada num empréstimo. Consegui reverter a situação. Sua voz tremeu. Pela primeira vez em anos eu me senti útil. Lúcia sorriu. Marcelo, você sabe qual é a diferença entre ser útil e ser feliz? Não. Quando você ajuda alguém porque quer se redimir, você é útil. Quando você ajuda alguém porque não consegue mais viver sem ajudar, você é feliz. Longo silêncio. Obrigado, Lúcia, por tudo. Obrigada a você, Marcelo, por me ensinar que até os piores erros podem se transformar em lições para o mundo inteiro. Quando ela desligou, Hiroshi apareceu no auditório. Como se sente? Ele perguntou. Completa, ela respondeu. Pela primeira vez em 8 anos, me sinto completa. E agora? Lúcia olhou para o auditório vazio, imaginando todas as vidas que haviam sido tocadas naquele dia. Agora vamos continuar mudando o mundo, uma pessoa de cada vez. Eles saíram juntos, deixando para trás um auditório vazio, mas levando adiante uma mensagem que ecoaria por gerações. Nunca subestimem o poder de uma pessoa que se recusa a aceitar a injustiça, porque essa pessoa não está apenas lutando por si mesma, está lutando por todos nós.